Não dá para dizer que ele chega com status de titular absoluto, Pascoal. Ele é o seguinte, ele chega abraçado pelo Flamengo e abraçado também pelo, como que é, o Larjan? Larjan, arame, bufunfa, dólar, ien, euro, é isso aqui que movimenta. Então, esse é um baita jogador. Eu não sei quem vai sair, mas ele vai jogar. Não conta nada para ninguém que isso pode virar fofoca, mas vou dizer um negócio para você, não tem como não botar. Contrata um jogador que teve que pagar a multa. O Flamengo tentou conversar com o River. O River falou, a conversa é a seguinte, paga a multa. O Flamengo teve que pagar a multa para ter o jogador. O Flamengo não regateou. Se você não regateia para ter um jogador, você tem que botar esse cara para jogar. Esse é o primeiro ponto. Aí o Fábio Luciano Brilhante, como sempre, disse o seguinte, ele pode jogar, eu acho que nessa o Luiz Araújo vai... E aí, nação flamenguista? Sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse estamos sempre trazendo as principais notícias do Mengão para você, né? Então já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, né? Quero deixar aqui já créditos ao vídeo, aos canais ESPN Brasil, link na descrição, né? A discussão aqui, pessoal, quem vai dar o canto a De La Cruz, né? A mídia tá assustada porque sabe do peso do jogador que é De La Cruz, né? Tá se comentando, né? Foi a apresentação de De La Cruz hoje no CT. O jogador tá impressionado com a estrutura, com os jogadores, né? Ele não tinha noção. E a mídia começa a repercutir, né? Como será o time do Flamengo? Uma verdadeira seleção, né? Pascoal aí ficou de queixo caídozinho, né? Porque, pessoal, a verdade é essa, né? O Flamengo tem dois times, né? Duas seleções, né? E com a chegada de De La Cruz, um jogador que a mídia discute, né? Se o Flamengo foi lá, pagou a multa, esse jogador tem que ser titular. De La Cruz, eu acho que joga fácil ao lado aí de Arrascaeta, não tem problema. Até porque se ele na seleção é o titular absoluto, né? O treinador da seleção uruguaia vê ele como um jogador que joga na mesma posição de Arrascaeta, já... Eu acho que não, ele pode jogar um pouco mais recuado, pode jogar um pouco mais adiantado, pode jogar na mesma posição. Então a mídia está assustada, pessoal. Não se sabe ainda o certo, né, como é que o Flamengo vai vir. Uma coisa é certa, quem vir de titular vai assombrar os caras, né? Vai assombrar os adversários, né? Vai assombrar os antes, né? Vamos ver aí o que foi que Pascoal, né, a mídia falou, né, sobre a expectativa de De La Cruz no Flamengo. Tem informações de reforço, né? Léo Ortiz, né? Alessandro. Então acompanha o vídeo até o final para ficar por dentro, pessoal. Créditos ao vídeo ao canal ESPN Brasil. Link na descrição. Vamos acompanhar aí, pessoal. Milha entrando em campo de novo aqui no UFC. 80 milhões de reais é a maior contratação desta janela, né? O Flamengo investindo. É um jogador só, Dija, mas é um jogador que chega com aquele estofo, né? Chega para jogar e para ser um cara, a gente comentou aqui durante a semana, que o Tite gosta muito, que é aquele cara que vem de trás, que foi o Paulinho em outros momentos, que foi o Elias. Você disse no começo do programa que o torcedor rubro-negro quer mais, mas está satisfeito com a chegada do De La Cruz, né? Sem dúvida alguma, um grande jogador, um jogador que do meio de campo ali para frente ele pode fazer todas as funções, menos de 9, acho que de 9 ele não se encaixa, mas 9 volante, a partir daí ele joga em todas, então, e não é que joga mais ou menos em todas não, joga bem em várias funções, muito bem em várias funções, então assim, uma belíssima contratação, e só em relação ao que ele falou ali, vou contar uma situação parecida que aconteceu comigo, que é o seguinte, você às vezes toma decisão de ir para um clube ou para um lugar, quando o clube, essa instituição, às vezes ela te quer muito. Eu, quando voltei do Japão, tinha ali 3 clubes fazendo proposta, o Vasco, o Palmeiras e o Guarani. Mas o Guarani queria muito, insistiu muito. Aí o falecido Carlos Alberto Torres, que sempre me deu uma assistência imensa na minha vida e na minha carreira, ele falou, às vezes é melhor ir para onde te querem muito. E aí eu tomei a decisão de ir para o Guarani e depois aconteceu de eu conseguir ter a sorte também de jogar no Palmeiras, mas às vezes quando uma pessoa te quer muito é melhor você ficar com essa. Porque você chega ali com carinho, né, Fabião? Tem um interesse, né? Antigo, exatamente, chega grande. Chega grande. Então, assim, o jogador sabe o interesse, a movimentação, tudo que foi feito para
o De La Cruz chegar ao Flamengo, né? Então, assim, é um jogador com costas largas, que chega para ser titular, como o Djalma falou, atua em várias posições do meio para frente. A gente só fica um pouco curioso, né, Edu? Estava conversando com o Pascoalzinho aqui antes do programa começar, a forma como ele vai jogar. É lógico que ele joga em todas as posições, mas tem sempre uma ou duas que o jogador se sente mais à vontade, né? Que ele consegue cumprir as funções de uma forma muito melhor, assim. E a gente sabe que a maneira como o Flamengo terminou o ano, né, com 3 atacantes, isso você tem a possibilidade de montar um meio-campo com 3 jogadores. E aí o Pulgar é uma referência na marcação. Difícil você imaginar que o Pulgar vai sair do time para abrir espaço para um outro atleta. O Arrascaeta é titular absoluto. O Arrascaeta até participou também, né? O De La Cruz fala o quanto foi importante as conversas com o Arrascaeta, né? Para ele entender o que é realmente o Flamengo e assinar esse contrato. E aí tem uma disputa ali, seja na função do Gerson, ou seja numa função diferente, né? Tirando algum jogador de beirada e fazendo um meio-campo um pouco mais fortalecido. Quem ganha muito é o Flamengo com isso, mas é como a gente fala, uma boa dor de cabeça para o Tite, porque são jogadores de muita qualidade, né? A gente imaginar um meio-campo com o Pulgar, com o Gerson, por exemplo, com o De La Cruz e com o Arrascaeta, é difícil você montar um meio-campo desse no Brasil, com competições que o Flamengo tem também como Libertadores. Então o Flamengo ganha demais com essa contratação e trabalho do Tite agora montar um time equilibrado, né? Porque os nomes são muito fortes, mas a gente sabe que, né, o time ele é vencedor, ele é competente em campo quando você tem equilíbrio em todos os setores. E é isso que a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver como é que o Tite vai arrumar ali os setores para que o Flamengo tenha um ano muito melhor do que foi o de 2023. Não dá para dizer que ele chega com status de titular absoluto, Pascoal. Ele é o seguinte, ele chega abraçado pelo Flamengo e abraçado também pelo, como que é, o Larjan? Larjan, arame, bufunfa, dólar, ien, euro, é isso aqui que movimenta. Então, esse é um baita jogador. Eu não sei quem vai sair, mas ele vai jogar. Conta nada para ninguém que isso pode virar fofoca, mas vou dizer um negócio para você, não tem como não botar. Contrata um jogador que teve que pagar a multa. O Flamengo tentou conversar com o River falou, a conversa é a seguinte, paga a multa. O Flamengo teve que pagar a multa para ter o jogador. O Flamengo não regateou. Se você não regateia para ter um jogador, você tem que botar esse cara para jogar. Esse é o primeiro ponto. Aí o Fábio Luciano Brilhante, como sempre, diz o seguinte, ele pode jogar, eu acho que nessa o Luiz Araújo vai correr risco. Como o Tite gosta de um meio-campo robusto, gosta do meio-campo que se posicione e que tenha saída de bola com qualidade, ele se encaixa perfeitamente. Poxa, eu vou contar um negócio aqui. Ô, Jalminho, presta atenção. Aí joga. Eric Pulgar de volante. Gerson. 2 volantes, certo? O Gerson sai um pouquinho mais. Segundo volante. 2 meias. Arrascaeta, do meio para a ponta esquerda. De La Cruz, da ponta, ao contrário, da ponta para dentro. Os uruguaios trocando uma ideia. Para abrir o corredor, porque tem ali pelo menos dois laterais do Flamengo são carrilheiros. O que é carrilheiro? Carrilheiro é o lateral que corre em cima da linha, porque ferrocarril é trem em espanhol. Então o carrilheiro é que corre em cima da linha. Então tem 2 para fazer isso, né? O Mateuzinho e o Wesley. Então, esses caras não podem passar. Ele dá um passinho para dentro, abre o corredor aqui. E é a melhor jogada dele. É onde ele se sente melhor. Na meia ponta pela direita. Ele não é o jogador do passe terminal. O que é o passe terminal? A gente tem que explicar direito essas coisas. O passe que vira gol. Quase nunca ele é o passe que vira gol. Ele é o primeiro passe. O passe para dar gol, esse é Georgiano e Arrascaeta. Esse aí é o cara do passe para dar gol. Ele inicia o passe, o que ele faz? Ele se posiciona entre a meia-lua e a área e espera um rebote, ou ele entra para ele concluir. A bola aparece para ele. Então, ele é um cara que vai, além de ser um baita jogador, ele cria espaço para ele jogar. É difícil você ter um jogador assim. Um jogador que, ele não é só um jogador de posicionamento, ele cria espaço para jogar. O professor Pascoal, então aqui, pela sua escalação, lá na frente, sobram 2 vagas no ataque só. Bruno Henrique e Pedro? Eu, Tite Pascoal, jogaria com Bruno Henrique e Pedro. Certo?
Mas o Tite... Cebolinha espera, Gabigol espera, o Tite prefere o Tipulino. Por que ele prefere o Tipulino? Porque o Cebolinha compõe melhor pelo lado do campo. Ele vai voltar, porque o Flamengo tem um lateral que passa todas. Então o Cebolinha se posiciona, é rapidinho para se posicionar. E até jogou de lateral algumas vezes. Então ele vem aqui e se posiciona. É a preferência do Tite. A minha preferência era Bruno Henrique. Já pensou esse time do Flamengo no Maracanã, com a torcida gritando? E a torcida... vou falar, os dois jogaram no Flamengo, eles sabem o que eu vou falar. A torcida do Flamengo no Maracanã não quer saber de meio jogo. A torcida quer ali, os caras dentro da área. É ali, ou não? Esse negócio de toca aqui, toca ali, toca aqui, toca... A torcida do Flamengo fica agoniada. A torcida do Flamengo quer pra dentro, como diria aquele repórter amigo, pra dentro. Ali o cara dentro da área, os caras em pressão, e a bola assim. É isso que a torcida do Flamengo quer. Faz gol, vai lá e busca mais um. E essa pressão. E para fazer isso, esses jogadores que eu falei no meio... Recua 3 pro goleiro, toma e vai, Pascoalzinho. Se recuar do meio campo pro goleiro... Recuar do meio campo pra frente, pode pedir substituição. Bom, na nossa época então, era assim, né, Djalma? Na nossa época era assim. Mas ainda é. Ainda é, né, Djalma? Ô, Pascoal, eu gostei desse teu desenho aí, hein, de jogo, hein? Eu fico com esse desenho também. Primeiro porque eu gosto muito do sistema 4-4-2, né? Eu acho que todos os sistemas podem ser utilizados, e digo sempre, de acordo com os jogadores que você tem. Flamengo, com esse plantel que tem, pode jogar das duas formas, né? 4-3-3 ou 4-4-2, 3-5-2, porque tem elenco e jogadores para isso. Mas principalmente porque concordo com o Pascoal, o De La Cruz vai jogar, o Arrascaeta também. E aí o Gerson com o Pulgar também acho um cara fixo. E acho que esse meio de campo com esses 4, fortíssimo. Sobrariam 2 vagas. Eu também não abriria a mão nunca de uma velocidade, de uma altura do Bruno Henrique. E a referência que tem que ter. Aí é entre Pedro e Gabigol. Mas também começaria com o Pedro, pelo que fez aí no final do ano. E o Gabigol vai estar ali na briga também. Não penso que o Gabigol vai entregar isso fácil, não. O Tite gosta de time protegido, né? Então, realmente é um meio de campo robusto. Mas mais jogadores devem chegar ao Flamengo. O diretor de futebol, Bruno Spindel, juntei os dois, né? O Bruno Spindel falou sobre o trio que o Flamengo segue atrás, seguem as negociações por 3 jogadores, entre eles mais um lateral esquerdo. Vamos ouvi-lo. O principal é que a gente seja assertivo e traga atletas que saibam lidar com a grandeza do Flamengo, com a pressão de ter que ganhar domingo e quarta, que tenha o prazer de jogar num clube que tem a maior torcida do mundo, que queiram vencer sempre e que tenham todos os aspectos dentro do campo que possam contribuir com seus companheiros e resolver o jogo e dar alegria para a nação rubro-negra, para o treinador, para todos nós. Então, assim, é dessa forma que a gente trabalha. Agora, as decisões elas são tomadas no dia a dia, de acordo com as situações que vão aparecendo. E sendo um pouquinho específico, tem 3 nomes aí que todo mundo sabe que o Flamengo tem interesse hoje, que é o Léo Ortiz, o Matias Vinha e o Luiz Henrique. E óbvio que são negociações muito difíceis, que estão tomando tempo, e a gente vai trabalhar o melhor possível para que elas possam ter um desfecho positivo. Bom, então é isso. O trio, o Vinha, o Luiz Henrique e o Léo Ortiz. Quer dizer, não está Juninho Capixaba na lista e não está Evander na lista de prioridade. Evander a gente falou que está no futebol norte-americano. O torcedor... O Evander é bom jogador. Quem? O Evander? Mas se destacou na Dinamarca e se destacou nos Estados Unidos. Mas no Vasco ele já era bom jogador. É que ele saiu muito cedo. Ele tem 25 anos agora só. Mas parece fora do radar agora, né? O Evander é muito bom jogador. Eu gosto particularmente. Acho que ele jogaria em muitos times do Campeonato Brasileiro. Mas é que no momento, Pascoal, assim, com a contratação do De La Cruz, e a gente já conversou um pouco sobre o meio-campo do Flamengo, já não é uma prioridade, né? Eu acho que é uma negociação que pode acontecer. Qualidade do jogador, oportunidade de mercado, você reforçar o seu elenco. E qual deveria ser a prioridade dos 3? Eu acho que de todas elas que foram colocadas, eu acho que é na lateral esquerda. Acho que o Flamengo também tem um probleminha na direita.
né? Eu acho que tem, eu acho que são jogadores que nenhum dos 3 que estão ali são titulares absolutos, isso pode mudar no decorrer do ano, mas assim, o Flamengo na esquerda tem só o Ayrton Lucas, né? Então para um elenco qualificado, para você jogar várias competições, se você tem um problema com ele, você vai ter que improvisar realmente. E um time como o Flamengo, um elenco como o Flamengo, a estrutura que se tem, os investimentos, você não pode ter um jogador para a função. Então eu acho assim, colocando os 3, na zaga, o Léo Ortiz é ótimo jogador, mas o Flamengo tem, né? Tem 4, tem o Fabrício Bruno, o Léo Pereira, o Davi Luiz acabou de renovar o contrato e o Pablo. Então é mais um que chega para você ter 5 jogadores, né? 3 reservas. Então não é prioridade, é um ótimo jogador, mas não é prioridade no Flamengo. O Luiz Henrique, o Flamengo tem jogadores de beirada, tem o Luiz Araújo, né? Tem o Bruno Henrique, enfim, tem outros jogadores que podem fazer essa função. Na lateral esquerda, eu acho que desses nomes que foram colocados, talvez seja a contratação, no momento, mais importante. O Dija, se chegarem esses 3 aí, o torcedor do Flamengo para de cornetar, né? O Dija também. Aí é o sonho, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que o caminho é esse, para contratar jogadores desse nível. Eu acho que são jogadores que vão chegar para disputar a posição titular. Não são jogadores que vão chegar para compor elenco. Tanto o Léo Ortiz vai brigar para ser titular, o Vinha também. E o Luiz Henrique ali pelo lado direito tem todas as possibilidades também de ser titular. Então, se chegarem esses jogadores, excelente os 3 nomes para o Flamengo, mas concordo com o Flávio, ou com o Fabião. Se tiver que optar, a lateral esquerda é primordial, porque só tem um, e o Vinha chegando... Não vem para ficar no banco, não. Eu gosto muito do Vinha, acho jogador de muita qualidade. Então, assim, os 3 jogadores do mais alto nível que o Flamengo está tentando aí contratar. O Vinha seria mais um uruguaio para a escalação, né? Então, aí, seria o 4º uruguaio do elenco se o Vinha vier. Isso. O Vinha que está no Sassuolo, emprestado. Pela Roma. Não brilhou na Europa, não. Então, Isso me a expectativa surpreendeu é que seja aquele cara que foi o do Palmeiras. Isso me surpreendeu muito. Porque se você analisa, a contratação da Roma foi baseada nas atuações dele no Palmeiras. E se você fizer uma análise do comportamento dele no time do Palmeiras, me surpreende muito ele não ser titular da Roma. Me surpreende. Por quê? Porque ele tem todas as características do futebol italiano. Ele não é só um lateral apoiador, ele é um lateral que sabe se comportar no apoio, até finaliza, faz gol de cabeça. O jogador aqui no Palmeiras tinha essas características, mas a prioridade, como no futebol italiano, é o setor de marcação no meio-campo para trás. Na seleção ele tem um papel importante, né? Ele joga de zagueiro da seleção uruguaia, muitas vezes, né? Porque o treinador da seleção do Uruguai é louco. Ele gosta um pouquinho dessas coisas de mexer, o cara que é volante e bota lateral, o lateral e bota ele meio. Ele gosta de umas coisas diferentes, vamos dizer assim, né? Sim. Ele é louco Bielsa. Então, ele gosta de dar essa mexer. Então, ele põe o Vinha de quarto zagueiro. Quarto zagueiro. E tem o Piquerez. Tem o Piquerez. Agora, o Palmeiras tem 2, contratou mais um lateral, vai jogar lateral e ponta, por conta de saber que o Piquerez vai para a seleção. O Flamengo tem tantos jogadores convocáveis que aí se justifica ter um elenco desse tamanho, dessa importância. Porque se você contar, os 4 uruguaios jogam onde? Na seleção. O chileno joga onde? Já são 5... Numa convocação molezinha, sem falar da seleção brasileira, numa convocação assim, simples... e agora em março é a primeira convocação, né? Quando sair a primeira convocação em março, o que vai acontecer? Time. Perdeu 5 o Flamengo. E o Luiz Henrique também, só lembrando, né? Eu gosto muito. O Vinha passou pela Roma, Sassuolo e esteve emprestado também para o Bournemouth, né? Então, teve a temporada passada no Bournemouth. Mas e o Luiz Henrique? No Betis, o técnico dele, o Pellegrini, falou sobre esse interesse dele. Ele quer ficar, é o que diz o treinador. Veja aí. Nação flamenguista. O Flamengo, né, depois da reapresentação do elenco, né, teve a chegada aí de De La Cruz, muita festa, né? De La Cruz conheceu as instalações do Ninho Urubu, conheceu o elenco, né? Viu um pouco, né, sentiu um pouco como é o Flamengo, né? Ficou impressionado, né, com a estrutura, com o que é o Flamengo, né? Muitas vezes o jogador sul-americano não tem noção, né? Joga rival, mas não tem noção da grandeza. Imagine, pessoal, quando De La Cruz estiver com o Maracanã lotado, né? Aí sim ele vai ter noção o que é o Flamengo, né?
depois da coletiva Dela Cruz, né? Marcos Braz Espíndola deu coletiva, né? E deixou bem claro, pessoal, que o Flamengo ainda está firme e forte no mercado, né? Por alguns atletas. Citou 3, né? 3 atletas que o Flamengo ainda está interessado. 2, eu acho que seria essencial, né? Que seria um lateral esquerdo, né? E um zagueiro. Eu acho que esses pontos aí que foi relacionado, né? Eu acho que não é de necessidade. O Flamengo já tem muito jogador para frente, né? Vamos priorizar agora lateral e defesa, né? E com isso surgiu a informação aí, né? O Flamengo continua firme e forte por Luiz Henrique, né? É um jogador que não é na função que a gente está falando aqui, né? Lateral e zagueiro. É um jogador ponta. Mas o Espina deixou bem claro que ainda tem interesse, né? Luiz Henrique, né? Já o treinador da sua equipe lá, né? Disse que o jogador quer ficar no clube, né? Aí fica difícil entender. Luiz Henrique tem outros clubes atrás, né? Como o Corinthians, né? Não sei se o Fluminense, que é o clube revelador, tá atrás também. Mas é um bom jogador, pessoal, não resta dúvida. Mas o Flamengo já tem muito jogador nessa posição. Eu acho que não era o essencial, né? O Flamengo tem que priorizar as laterais e sua zaga, né? Muitos vão dizer, mas o Flamengo tem muito lateral direito, tem muitos zagueiros, mas tem muitos. Mas aqueles que lá estão não agrada a torcida, né? Principalmente os laterais direitos, né? Tem 3 e nenhum agrada, né? Outro jogador aqui que a gente vai trazer informação, pessoal. Vina, né? O Flamengo não desistiu de Vina. Continua firme e forte atrás de Vina, né? E o jogador pode sim vestir a camisa do Flamengo. O Flamengo está disposto. Até porque o Flamengo só está com um lateral esquerdo. O Flamengo está disposto a aumentar a oferta para cerca de 8 milhões. Aí sim, já começa a falar a mesma língua, né, do Roma. Inicialmente o Flamengo fez uma proposta de 6, o Roma pediu 10, uma diferença muito grande. Aí o Flamengo aumentando a proposta para 8, aí sim, já começa a falar a mesma língua do Roma. E é um jogador que é bem visto no clube, né? Um jogador que a mídia destaca. Foi um dos principais jogadores do Palmeiras na época que ele estava lá, né? É um jogador que apoia bem, marca bem. É um jogador, pessoal, que tem as características de Tite, né? Um jogador que Tite gosta, né? Por isso que Tite pediu, né? Vale destacar aqui que ele é titular na seleção uruguaia. É um dos principais jogadores da seleção uruguaia. Mais um jogador uruguaio no Flamengo, né? E mais um jogador da seleção, né? Já são 4, né? Só por aí você tem, né, pessoal? O Flamengo precisa ter um elenco bastante reforçado, né? Porque durante as convocações o Flamengo vai perder muitos jogadores, né? 4 para o Uruguai, né? 1 para o Chile, fora os jogadores que podem vestir a camisa da seleção brasileira, né? Principalmente agora que o treinador é Dorival Júnior, né? Inclusive teve uma polêmicazinha envolvendo Dorival, né? Marcos Braz chamou de mentiroso. Questão para outro vídeo, né? Mas é isso, né? A gente vai esperar que o Flamengo feche pelo menos 2 contratações. O Flamengo não desistiu de Léo Ortiz. O clima tá tenso, o clima tá pesado entre Léo Ortiz e Bragantino. Eu acho que o Flamengo a qualquer hora pode anunciar aí a contratação de Léo Ortiz, né? O jogador deixou bem claro que queria vestir a camisa do Flamengo. O Bragantino, por sua vez, dificultando as negociações. Eu até não estou entendendo por quê. Até porque o Flamengo tem um bom relacionamento com o Bragantino. Sempre está emprestando e comprando jogadores do Bragantino. E dessa vez o Bragantino fazendo o corpo duro. Vai destacar aqui que Léo Ortiz não é um jogador jovem. É um jogador já, assim, para os padrões da Europa velho, né? 27 anos. Dificilmente vai chegar uma proposta da Europa, né? Então é isso, né? Vamos torcer que o Flamengo feche pelo menos 2 contratações, mais 2, né? Vina na lateral esquerda, eu acho que chegava para ser titular. E Léo Ortiz, né, na zaga, eu também acho que chega para ser titular. Dela Cruz, indiscutivelmente, ele vai ser titular sim, né? Pessoal, vocês imaginam aí um meio campo. Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Dela Cruz, né? Então acho que o Flamengo esse ano está montando um elenco para ser campeão das principais competições, de todas as competições. Vai ter o Carioca de preparação, né? E a gente espera que o Flamengo dê a volta por cima. Outro jogador que quer dar a volta por cima, a mídia não tá dando nada, né? Então todo mundo calado. Mas é Gabigol, pessoal. Gabigol vai querer dar a volta por cima, vai querer vestir a camisa da seleção. Principalmente agora que o treinador que lá está, né, Dorival Júnior, gosta de Gabigol. Então eu acho que Gabigol tem tudo para dar alegria à nação flamenguista esse ano. Vamos esperar. Então é isso, pessoal. Peço aqui para você deixar a sua opinião aí no link, nos comentários.
Peço aqui para você se inscrever no canal Fla News. Sempre que a gente postar um vídeo, você será notificado. E eu pergunto, em qual cidade você está assistindo esse vídeo? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Quero aqui agradecer a cada um de vocês e até a próxima, pessoal.